O nosso organismo, ele sempre vai evitar as ameaças. Isso é fisiológico e buscar as oportunidades. E durante um teste social, dentro do nosso sistema límbico, aqui no nosso cérebro, que é responsável pelo nosso sistema emocional, temos duas partes. O hipocampo, responsável mais pelas memórias, experiências, e pela amígdala cerebral, que é responsável pelas nossas emoções. E toda vez que estamos dentro de uma interação social, ou vamos começar uma interação social, pode ser ela um grupo de amigos, pode ser falar com uma pessoa desconhecida, pode ser também falar em público, essa parte é muito ativada, né? É um mecanismo de defesa que faz com que a gente busque a validação e aceitação do outro. É um sistema que faz com que a gente consiga conviver e sobreviver em sociedade, tá? Então, basicamente, o que você tem que entender? Que toda vez que você vai para uma interação social, esse sistema inconsciente vai ser acionado. Fora esse sistema, existe o que eu já te falei, que toda vez que você encontra uma pessoa desconhecida, o seu cérebro instintivo, junto com o seu cérebro emocional, o instintivo é o cérebro reptiliano, classifica essa pessoa como inimigo, uma ameaça, ou como um amigo, um aliado, um pertencido ao seu grupo social, tá? Esses dois fatores cerebrais influenciam muito durante uma possível interação, uma possível abordagem, porque esses sistemas, eles fazem com que seu corpo mude fisiologicamente de uma forma positiva ou negativa. Daí então, o seu córtex, que é a parte racional, vai começar a racionalizar e entender o que está acontecendo com o cenário, e conforme a decisão já foi tomada pelo seu sistema instintivo e emocional, seu córtex vai justificar. Isso quer dizer então que inúmeras vezes você já teve a oportunidade de se interagir com uma pessoa e você não foi pelo simples fato de você estar se sentindo mal, e você acaba justificando N justificativas para não ter feito isso. Então foi um processo totalmente inconsciente que levou você a fazer essa determinada ação inadequada. Temos sempre que observar o contexto, observar o cenário antes de fazer uma abordagem, né? Fazendo agora uma explicação mais voltada para a conquista, para a sedução. Só que o que a gente chama de in-game, que é o jogo interno seu, você tem que ter uma consciência. Consciência? Seria consciência? Eu esqueci a expressão. Mas eu tenho que ter a senisciência daquilo que você está sentindo. Então, é normal você sentir aquele frio na barriga, aquela adrenalina que o seu rins dispara através do nervo que tem conexão ligada ao seu cérebro, os hormônios que fazem você sentir adrenalina. É normal você sentir esse medo de rejeição. É super natural, é fisiológico. Os cientistas falam que enquanto você não for aceito num grupo, você for rejeitado, é equivalente a sentir dores físicas. E os psicólogos falam que as principais... Ó, o cara tá bonita. E as principais sensações que fazem com que as pessoas tenham repressões, depressões, é por causa disso, é por causa que ela não consegue conviver e tem essa parte da repressão social muito ativa, esse medo dessa interação. Então, basicamente, temos que entender como que funciona no processo de abordagem. Você viu a garota, é normal, instrutor, professor, doutorado, conquista, vai sentir. Devido ao contexto, à rejeição, à pressão social, se tem muitas pessoas olhando, ele chegar na garota, ele levar uma rejeição, é super normal você sentir a adrenalina, e que a comunidade chama de ansiedade de aproximação. Normal. O importante é você entender como funciona, você se autoconhecer e saber que você está sentindo isso. É o primeiro passo
para você resolver. Então, quando você sentir isso, você vai lembrar que nada mais é do que algo natural, fisiológico, uma pressão social, um medo de uma rejeição social que seu sistema instintivo emocional inconsciente já detectou, que transfere para todo o seu organismo fisiológico. Aí por isso que você fica acuado. Às vezes tem caras que já falam pra mim que fica até com dor de barriga, fica nervoso com a situação. Entendeu? É por isso que acontece o medo. Por isso que você é inibido. E, conforme eu disse, você vai justificar N justificativas para você não fazer o ato. Sendo que, se você tiver consciência disso, não necessariamente você não precisa fazer o ato, porque você tem que analisar o contexto do cenário. Se ela tá propícia para receber uma abordagem, um flerte, vá. Agora, se não tiver o contexto e etc., aí eu concordo que não é o momento ideal. Tá? Então, temos que entender primeiramente esse fato. Ter a consciência do que acontece com o nosso corpo. Sendo numa balada, sendo num day game na rua, sendo numa festa de faculdade, sendo no trabalho, sendo em qualquer lugar. Normal. Como fazer para superar isso? Primeiro, ter a consciência do que está acontecendo com você fisiologicamente. Exercícios como respiração, autocontrole, ajudam muito. Quando estamos falando de abordagem, as mulheres, elas são muito mais suscetíveis a se relacionar com outras pessoas. Então é muito mais fácil você conversar com uma mulher sobre determinados assuntos do que conversar com seu amigo. Elas são suscetíveis, elas têm um neurohormônio oxitocina no organismo que faz com que elas consigam interagir mais e crie mais intimidade, gosta de comunicação, se relacionar com as outras pessoas do que o homem que tem a testosterona. Tá? Isso não significa que ela vai te namorar e nem ficar com você, mas ela se relacionar, te responder as perguntas, conversar com você, vai. Tem uma grande possibilidade, tá? Então tem que deixar bem claro isso, porque às vezes os caras têm um certo receio, né? De ir lá conversar sobre qualquer assunto e tal. Outro fator que a gente mencionou 20 vezes, mas tem que falar novamente, porque tem que ficar claro. Contexto e cenário. O cenário, ele modifica todo o nosso organismo. Porque 51% do nosso comportamento é referente ao exterior. Isso é, se tá frio, se tá calor, o cenário, tudo influencia. Por exemplo, aqui eu estou numa vegetação. Isso comprovado cientificamente faz com que as pessoas relaxem, se sinta calma. Por isso que hospitais são muito arborizados, etc. Para fazer com que os pacientes estão mais calmos, relaxados. Produz GABA, um neurotransmissor no cérebro. Então, o contexto influencia muito. Se você está num contexto que é favorável, um contexto que não tem muita pressão social, para você e para a garota, é muito bom você ir lá e conversar com ela. Não tem o motivo de não conversar. Lembre-se disso. Isso serve também para um date, serve também para tudo. O exterior influencia mais do que o interior. Os estímulos vão causar neuroassociações, vai causar emoções, vai causar comportamento, tá? Sempre observe o cenário, o contexto, se ela está se sentindo bem com ela mesma, se ela está no momento pessoal dela, o que ela está fazendo. E conforme for, você pode ir lá e conversar numa boa com ela. Quando você ir conversar, qualquer assunto serve. O que vai mais importar é como você vai conseguir transmitir esse primeiro contato. Se você chegar de uma forma respeitosa, se você chegar respeitando o espaço dela, se você ir avançando conforme ela vai te sinalizando que você pode avançar, tem tudo para dar certo. Tá? Se você chegar calmo, automaticamente ela vai se sentir calma com a interação. Se você chegar agitado, a pessoa vai se sentir agitada. Lembra da influência do neurônio espelho, que é inconsciente? Então, basicamente, você primeiramente tem que se autocontrolar para depois exercer a aproximação. E com a prática, você vai ficando bom nisso. Você vai conseguindo ter essa senesciência, conseguindo ver se está um cenário propício para abordar ou apenas conversar, pegar o número para depois levar para um test game e assim sucessivamente. Entendeu? Não, é sempre importante verificar o cenário, o contexto,
a linguagem corporal. Acabei de passar no casal que a mulher tá totalmente voltada, a linguagem corporal para ele, com as pernas cruzadas e o joelho simbolizando apontado para ele. Ela tá aberta a conversa. Um sinal positivo. Então você tem que sempre analisar esses fatos, a microexpressão facial, a tonalidade de voz e os indicadores de interesse antes da sua aproximação e durante. Fazem a total diferença. Outro fator que é muito importante mencionar é o fato que horas fazer o beijo. Não tem exatamente a hora certa, ó. O que tem é quando os dois estão preparados para se beijar. E você vai notar isso através da proxêmica, que é o estudo de espaço entre vocês dois. Você vai notar isso através da comunicação sinestésica, que é a comunicação do toque entre você e ela. Você vai notar isso quando ela mostrar mais indicadores de interesse para você. Isso tudo faz uma diferença muito grande na interação. E depois que você observar tudo isso, é simplesmente você se inclinar e deixar ela completar, caso ela queira. Sim. Ou o famoso vem cá, fala vem cá e beija.